Boa noite, Lu. Tudo bem? Só esperando o Diego entrar aqui pra gente dar continuidade. Eita glória! Agora sim. Nando do céu, É uma aí coisa sim. tremenda, hein? Agora. Você viu, rapaz? É muita coisa que Deus vai fazer nessa live que só É. pode. Você tá me ouvindo bem aí? Ai, ai, o áudio aí. Eu tô ouvindo bem, o áudio tá bem, tá bom. Pra ti tá bem aí também? Tá, aqui tá tranquilo. Ah, legal. Legal, legal. Mas pessoal, pelo menos pra dar um toque aí se tá bom o áudio, se tá bom o visual, né? Se alguém puder falar aí o Guilherme ou a Lu mesmo. Tá bom o áudio? Tá bom, tá bom. Pra nós, beleza. Então tá bom. Acho que tá beleza, Diego. Bora lá. Isso aí. Bom, hoje, na verdade, nós estamos com um propósito dessa live. Nós fizemos a primeira, foi Recalculando a Rota, né? Uma série sobre família, sobre casamento. E a proposta já era nós fazermos na próxima quinta-feira. E por um motivo de força maior não foi possível. E assim também depois. Na última quinta-feira caiu geral energia em toda a cidade. Deu um blackout, né? Todo mundo sabe. E hoje lá no Face não deu certo e nós viemos pra cá pro Insta. Mas é muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar com o Nando, que o assunto que nós vamos falar hoje é uma área que o pastor Fernando ele domina bastante, gosta e hoje na verdade eu vou mais sugar ele do que falar. Hoje eu vou ser mais o interlocutor aqui, tá? Na vez passada nós falamos sobre recalculando a rota e hoje é invertido. Olha lá, hoje vai. O pessoal É comentando, hoje verdade. vai. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você. E aqui no Insta nós temos a possibilidade de poder, através desse aviãozinho aí, compartilhar para pessoas. Então, assim, antes da gente poder começar a entrar aqui, vou desafiar você a apertar esse aviãozinho aí. Eu vou apertar o meu aqui também. Envie aí para umas 5 pessoas. Pra você poder abençoar aí algumas pessoas com esse conteúdo que com certeza vai abençoar a vida de algumas pessoas aí. Tá bom? Legal. Já mandei aqui. E quando você aperta esse coraçãozinho aí também, o Insta entende que essa live ela deve ter um alcance maior. Você pode, você pode fazer isso, né? Aí, ó, já deu resultado. Júnior, isso aqui, ó, lá de Nova Chavantina, meu irmão, meu brother. Vamos lá, Shalom. Pessoal,
assunto de hoje, o modelo original, né, do casamento, o modelo original da família. E quando o pastor Fernando falou sobre esse assunto, queria falar esse assunto, eu acho que é um assunto mais que necessário. É um assunto assim, ele não só é importante, como ele é urgente, né? Eu acho que nós, Eusita, boa noite. Nós falamos muito, quando eu falo nós, eu falo de uma forma geral. As pessoas falam da família, do casamento de uma forma muito rasa, né? Então eu costumo dizer que nós tentamos resolver os efeitos, mas nós não vamos na origem, nós não vamos na causa. Então parece um bombeiro tentando apagar um incêndio, e essa é a questão das famílias hoje. Bombeiro tentando apagar incêndio, apaga daqui, apaga dali, e casamento termina, volta, e pessoas também entrando em relacionamento sem saber a base, a origem. E aí a Bíblia é muito clara. A Bíblia fala assim que quando eu não conheço, então a probabilidade de eu ser destruído, porque o povo é destruído por falta de conhecimento. Então a ignorância, o não saber, é a causa de eu ser destruído. E isso é específico. Quanto menos eu sei na minha profissão, quanto menos eu sei relacionado à família, quanto menos eu sei, seja em qual área específica for, eu vou ser destruído naquela área. Agora a família, ela é a base de todas as coisas. Deus não criou primeiro igreja, Deus criou primeiro família. Então a família é a base de tudo. Então eu gosto de uma frase que eu ouvi, pastor Fernando, do Anderson Silva. Eu achei fantástica a frase que ele disse. Ele disse assim, não tem igreja ruim, tem família ruim. Assim, 10 famílias ruins se encontram na igreja. Vai dar o quê? Vai dar uma igreja ruim. Então, não tem igreja ruim, tem famílias que estão desestruturadas. Tem famílias que infelizmente, negaram ou negam princípios. Mas aí, para a gente poder entender hoje a origem da família, e sempre tem jeito de dar a volta por cima, sempre tem jeito de rodar a chave, mas não tem jeito de a gente fazer isso se a gente não for lá na origem de novo. E aí, às vezes, há uma frustração. Qual é a frustração? A frustração é você ir na igreja no domingo, achar que recebeu uma oração do pastor e ir embora para casa está resolvido. E aí a sua frustração é que não está resolvido, né? E aí fica essa questão. Aí vem uma expectativa de que se eu fizer uma campanha de 7 dias, Deus vai virar a chave do meu casamento, vai virar a chave. E aí também vem outra frustração, porque não vira chave nenhuma. E aí a frustração em cima de frustração. E aí te venderam uma ideia de que se você fosse para a igreja, seus problemas solucionariam. Também não solucionaram. Então, assim, a gente precisa entender a raiz das coisas. E isso que nós vamos falar hoje, que o pastor Fernando vai abordar, não tem a ver com a igreja. Tem a ver com a humanidade, né? E a humanidade precisa entender esse princípio. A questão é que a igreja é que precisa acordar a humanidade, porque é ela que tem a chave que gira isso daí. Então o assunto hoje é isso, você tem a liberdade de poder comentar, de poder compartilhar, de poder perguntar também. E pastor Fernando, tem a liberdade de poder ministrar aí. Amém. Diego, é um prazer a gente estar aqui falando sobre família. Família é algo que mexe muito comigo. Tá me ouvindo bem, né? Tá. Tô ouvindo bem. Eu penso que até por isso, tanta dificuldade para a gente fazer essa live, porque as famílias vêm sendo bombardeadas ultimamente, e o diabo sabe que se ele acabar com a família, ele acaba com a sociedade. Ele não acaba só com a igreja, ele acaba com a sociedade. Né? Então, os nossos olhos, eles precisam voltar para a família. Nós, como igreja, precisamos voltar os nossos olhos para a família. E como voltar para a família? Voltar para a família no modelo original. Não adianta eu querer ter um entendimento particular ou pegar o entendimento de um outro
de um filósofo, de um teólogo. Não, eu preciso ir para a palavra. A palavra, ela tem o princípio, ela tem o início de todas as coisas, e se nós não estivermos fundamentados na palavra, nós vamos estar fadados ao insucesso, né? É bom até deixar claro que o nosso padrão, quando nós resolvemos fazer essa live sobre família, o nosso padrão é a Bíblia. Tá? Casamento. Sim, é o casamento segundo o que diz a Bíblia. Por quê? Porque nós temos visto casamento de todo tipo. Nós temos casamentos hollywoodianos aí, que permite tudo e pode tudo, né? Casamentos modernistas, casamentos progressistas, casamentos de todas as formas. O nosso padrão é a Bíblia. Tá? Eu quero deixar essas considerações iniciais, porque nós não vamos falar nada que não esteja na Bíblia, né? Talvez pessoas que estejam nos assistindo ou que vão nos assistir, porque essa live vai ficar gravada, tenham aí um entendimento diferente. A gente respeita todos os tipos de entendimento. Só não concordamos. Se estiver de acordo com a palavra, amém. Se não estiver de acordo com a palavra, nós temos também o direito de manifestar a nossa discordância com relação ao entendimento de qualquer um. Então, o padrão nosso é a Bíblia. E já, para a gente entrar nessa área, Diego, eu penso assim, muitas pessoas aconselham, estão dando conselhos sobre casamentos, o que é necessário para que o casamento dê certo, para que o casamento tenha sucesso, né? E aí a gente ouve, é necessário diálogo, é necessário renúncia, é necessário dinheiro, é necessário uma boa conversa, é necessário... Enfim, são vários conselhos. Eu penso que tudo isso é válido. Mas casamento é algo estabelecido por Deus. E se é algo estabelecido por Deus, e as coisas de Deus, para nós entendermos, nós vamos entender e usufruir pela fé. Para você ter um casamento de sucesso, você precisa ter fé. Porque as coisas do céu, elas se vivem pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que uma pessoa precisa é ter fé. E não tem a pessoa que não tem fé. Em Romanos, no capítulo 12, verso 3, Paulo diz que Deus deu uma medida de fé para cada um. E talvez é até por isso que algumas pessoas que nunca leram a Bíblia, não conhecem sobre Deus, elas entram num casamento. Eu tenho um amigo particular que ele vai fazer agora 46 anos de casado. E ele falou para mim que ele nunca leu a Bíblia. Mas Deus colocou no coração dele uma medida de fé. E quando ele entrou no casamento, ele teve fé que o casamento dele iria dar certo. E hoje ele vai celebrar 45 ou 46 anos de casado. Então, o que nós precisamos inicialmente para que o nosso casamento dê certo, já que é algo de Deus? Nós precisamos de fé. As coisas que são criadas no céu, nós vamos usufruir delas através da fé. E quem direciona as coisas criadas no céu é Deus. As coisas da terra são regidas pela terra. As coisas criadas no céu são regidas pelo céu. São regidas por Deus. E o que Deus fala a respeito do casamento? É interessante a gente pegar como um texto-chave aqui, Efésios no capítulo 5, verso 32, que fala lá, Paulo fala assim: grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ali nós sabemos que Paulo está falando a respeito do casamento. Paulo foi ao terceiro céu, recebeu revelações de Deus extraordinárias, e uma das revelações diz respeito ao casamento, diz respeito ao matrimônio. E aí ele começa a dissertar, começa a aconselhar como que faz para um casamento dar certo. Quais são os passos para que o casamento dê certo, para que o casamento seja algo de Deus. E aqui nós não estamos falando sobre não ter problema no casamento, nós não estamos falando sobre não ter discussões no casamento,
mesmo porque são dois seres totalmente diferentes que estão se unindo e agora eles precisam se entender. Então, vão ter aí alguns acertos, vão ter aí talvez discussões com respeito, é claro, vão ter aí a reparação aí de algumas arestas. Mas a melhor forma de consertar isso, de organizar isso, é você ir no princípio. Quando que Deus falou sobre casamento pela primeira vez? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Só ali a gente já aprende um monte de coisa. Em primeiro lugar, deixará o homem unir-se-á a sua mulher. Então o casamento é entre o homem e uma mulher, é o princípio. Tudo que for fora disso não está de acordo com a palavra de Deus. E a nossa base, o nosso padrão é a palavra de Deus. Todo casamento que não tem esse princípio está fora do padrão bíblico. Unir-se-á, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O grande detalhe aí, uma coisa que você falou que me chama a atenção, é assim, hoje as pessoas vão à igreja, numa reunião, uma suposta reunião no domingo, e elas saem de lá vibrantes, talvez com a palavra, talvez com louvor, talvez com o emocional tocado, mas essas pessoas, elas, no decorrer da semana, parece que aquela vibração, parece que aquele toque, aquela alegria, parece que desapareceu, porque elas, no decorrer da semana, elas passam a ter uma vida cotidiana totalmente sem a presença de Deus. Parece que Deus é o Deus do domingo à noite. Então eu vou lá, parece que Deus me massageia, e durante a semana eu continuo a minha vida normal, né? E aí nós entendemos que os fundamentos precisam ser restaurados. Os fundamentos precisam ser novamente observados e reestruturados para que no decorrer da semana eu seja aquela mesma pessoa do domingo à noite. Para que as pessoas olhem para mim e me vejam não como uma pessoa de máscara. E até é interessante esses últimos dias, todo mundo usando máscara. Parece que eu uso uma máscara no domingo e no decorrer da semana eu sou outra pessoa. Para isso, os fundamentos precisam ser restaurados. Os fundamentos, o alicerce do casamento precisa ser restaurado. E para que isso aconteça, nós precisamos ir lá no princípio, né? Da mesma forma que Paulo fala sobre revelações, lá em Efésios, ele não fala só sobre o casamento. Ele fala sobre a adoração a Deus, ele fala sobre o relacionamento com Deus, e ele fala sobre a família. Depois ele fala sobre filhos. Depois ele fala sobre patrão e sobre funcionário. Quer dizer, Paulo está abrangendo tudo. Mas o início do capítulo 6, ele está falando exatamente... o capítulo 5, ele está falando sobre família. Se a família estiver estruturada, marido, amai as vossas esposas, esposa, respeitar os vossos maridos, as outras coisas que circundam aquele casamento, elas tendem a alcançar o sucesso de uma forma mais tranquila. Não sem batalha, mas com a certeza de que Deus está abençoando e fortalecendo para que a vitória chegue, para que a conquista chegue, né? Então na Bíblia, veja só, na Bíblia diz assim, que Deus, ele formou Adão do barro. Vamos lá, no princípio, no início. Deus formou Adão do barro. E ele pega Adão e coloca no Éden. Deus formou Adão fora do Éden. E ele coloca Adão no Éden. E ali Deus faz Adão entrar em um profundo sono. Isso é interessante a gente entender. A tipificação disso. Sono na Bíblia está relacionado a uma tipificação de morte, né? Jesus lá em João no capítulo 11, Evangelho de João no capítulo 11, quando eles avisam que Lázaro não está bem, e ele chega, o pessoal fala assim, ele já morreu, ele fala assim, ele não morreu, ele dorme. Então, a morte no mundo espiritual, o sono no mundo espiritual é uma tipificação de morte. A filha de Jairo, olha, não perturbe mais o mestre, que a menina já morreu. Ela não morreu, ela dorme.
Deus traz um profundo sono em Adão. Esse profundo sono é uma tipificação de morte. O que ele faz depois? Ele rasga a lateral de Adão, tira uma costela, porque não tem como tirar uma costela sem você abrir, Diego. Ele abre, tira uma costela e ele forma a mulher. Quer dizer, Adão dorme solteiro e ele acorda casado. Ele acorda dentro de uma aliança. E agora ele tem que deixar a vida de solteiro. E agora viver uma vida de aliança. Uma vida conjugal. Veja só. Em Romanos e em Coríntios fala que existe um Adão humano e um Adão profético. O primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, era alma vivente. O segundo Adão era espírito vivificante. É uma tipificação de Cristo. Adão é uma tipificação de Cristo. Tá? Então, em Hebreus capítulo 10 fala que o Antigo Testamento é uma sombra dos bens vindouros que viriam. Então, aconteciam algumas coisas literais no Antigo Testamento, apontando para coisas espirituais no Novo Testamento. Adão estava apontando para Cristo. Tá? Quando nós começamos a pensar nisso, quando Adão dormiu e Deus colocou a mão ali na lateral dele, rasgou, tirou uma mulher e agora ele é um homem compromissado com a mulher, quando nós vamos para o Novo Testamento, foi exatamente aquilo que aconteceu com Jesus. Eles perfuraram a costela de Jesus com a lança, e vale dizer, lá no capítulo 19 de João, que Jesus já estava morto. Eles chegaram lá para conferir, Jesus já estava morto. Lembra de Adão, profundo sono, morto? E aqui, Jesus já estava morto. E eles enfiaram uma lança na lateral de Jesus, na mesma lateral que Deus tirou a mulher da costela de Adão. Enfiou uma lança na lateral, e a Bíblia fala que daquela lateral saiu sangue e água. O sangue da redenção, da remissão dos meus pecados, e a água da purificação da palavra. Ali nasce a noiva de Jesus, a igreja. Da mesma forma que Deus fez isso lá no Éden com Adão, aqui na frente, era uma tipologia apontando para aquilo que iria acontecer lá na frente. Deus tira de Jesus a noiva, a igreja. E aí, quando a gente começa a ver essas orientações, o que nós entendemos? O casamento nada mais serve para nós a não ser para revelar Cristo e a igreja. Por isso que Paulo fala assim: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esposa, sede submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é a Cristo. Nando, assim, muito profundo o que você está falando, muito profundo. Queria que você explicasse, assim, tanto Adão quanto Jesus, e é a figura do homem no relacionamento, os dois tiveram que morrer para que surgisse uma Exatamente. Esposa, né? Queria que você explicasse essa morte do homem para surgir uma... Veja só, Adão, quando Deus tirou Eva da sua costela, Adão continuou a sua vida. Ele não morreu. Ele não foi enterrado. Certo? Qual que é o ensinamento? Qual que é o princípio aqui? Primeiro, para que Deus ele possa tirar do homem o marido, assim como o marido é uma tipologia de Cristo, a mulher é uma tipologia da igreja. Para que Deus possa tirar do marido
algumas características dele para formar a mulher, assim como Deus fez lá em Adão, um profundo sono, uma morte, ele vai fazer hoje. Deus só vai tirar daquele que se propõe a morrer. Como morrer? E nós não estamos falando de morte literal. Nós estamos falando de morte para suas ambições, para sua vida individualista. Por isso que Adão dormiu solteiro, acordou casado. O casado, ele não tem mais uma vida individualista. Ele não tem mais só os seus planos. Ele não tem mais só os seus sonhos. Agora é uma só carne. Agora ele precisa pensar que existe alguém que Deus colocou do lado dele para ser a sua adjuntora e que essa mulher, ela vai ter as características que Deus vai colocar nela, mas Deus vai tirar do próprio homem para colocar nela. Eva foi formada de Adão. A mulher é formada pelas características que Deus tira do homem à medida que o homem vai morrendo no seu casamento, para suas renúncias, para o seu egocentrismo, para suas individualidades. É assim que Deus vai tirando desse homem as características e vai montando. Deus não dá, inicialmente, Diego, uma esposa. Ele dá uma mulher. E ele monta nessa mulher a esposa que o homem precisa para ele desenvolver o ministério que Deus tem para a mão dele. Que Deus coloca nas mãos dele. Deus tira do homem. Primeiro Deus permite essa morte, né? Morte para a renúncia. Morte para o orgulho. Morte para o egocentrismo. E aí, conforme esse homem vai morrendo para os seus desejos carnais, para a sua individualidade, ele vai dando para Deus elementos para Deus formar na mulher que Deus colocou do lado dele, a mulher que ele precisa. Eu acho que uma das palavras mais pesadas que você disse aí é morrer para a individualidade. Quando a gente vê a morte de Cristo, não tem a ver com ele. É o coletivo. É o senso coletivo, exato, é o senso coletivo. Então, falando do modelo original da família, e uma das coisas que mais pesam hoje é esse espírito de independência, esse senso de independência, essa individualidade. Sim. Então, assim, eu acho que achei esse código muito pesado, muito forte. Porque esse espírito de independência, de independente, de individualismo, é o que tem detonado demais os casais, as famílias. Entra dentro de um relacionamento, mas não tem um senso coletivo. Ainda tem a mentalidade do solteiro, os conceitos e princípios, e quer ter os benefícios de uma vida ainda independente. E não entende. Exatamente. Quando vai se celebrar um casamento, o que está acontecendo ali no casamento? No passado era mais comum fazer isso. Eles faziam uma festa. Qual que era o motivo dessa festa? O que ele estava anunciando, o solteiro? Gente, é o seguinte, a partir de hoje, eu não tenho mais aquela vida individualista. A partir de hoje, eu tenho outro tipo de vida. Agora, onde eu estiver, a minha esposa vai estar comigo. Os sonhos que eu estiver tendo, que Deus colocar no meu coração, esses sonhos, ela faz parte desses sonhos. Ela tem participação nesses sonhos. E coisas que, nesses últimos dias, principalmente as últimas gerações, Diego, de 1995, 2000 para cá, eles não estão entendendo isso daí. Estão achando que casamento é algo para fazer um teste. Não estão entendendo a profundidade, o que representa o casamento. O casamento, ele representa, o marido e a mulher, representa Cristo e a igreja para os filhos. Eu gosto de uma metáfora que o pastor Juscelio usa. Ele diz assim, que um ladrão, quando ele chega numa casa e ele arromba o cadeado, ele não vai ali, ele não pega o cadeado e vai embora. Ele não vai ali para roubar o cadeado. Ele arromba o cadeado para entrar e pegar os bens que está na casa. O cadeado é o casamento. E quais são os bens que... Uau! Esse código é pesado. E quais são os bens que estão dentro do casamento? São os filhos. O diabo não está interessado mais no adulto, que é individualista, que já está com a mente toda cauterizada com os seus pensamentos
totalmente baseados na sua própria individualidade, na sua força. O diabo, ele quer os filhos, ele quer tocar nos filhos. Por isso que o esposo e a esposa, eles precisam entender que eles são a representação de Jesus e a igreja para os filhos. Agora, eu posso ser uma representação, ter uma representatividade boa ou ruim para os meus filhos. Eu posso revelar um Cristo que meus filhos nunca mais vão querer ter contato na vida, um Cristo violento que agride a esposa, que bate na esposa, que bebe, que é viciado e que ninguém suporta ele em casa, ou eu posso revelar para os meus filhos um Cristo que eles possam olhar e falar assim, um dia eu quero ser igual ao meu pai, porque ele reflete Cristo aqui dentro da minha casa. Eu quero esse Cristo do meu pai. Da mesma forma a mulher. Ela pode revelar uma igreja rebelde que quer andar sozinha, sem a dependência de Jesus, sem a submissão de Jesus, pensando que ela tem... hoje a palavra que está na moda é eu tenho direito, né? Afinal de contas, a Constituição, no seu artigo 5º, diz que todos nós somos iguais perante a lei e temos direito. Então, as feministas pegaram essa frase, não, nós temos direito. Não, nós somos fortes. E realmente são fortes. Ninguém tira essa frase. Ninguém está falando nada contra isso. Mas ela é forte para quê? Para chegar aonde? Porque a força da mulher é para que ela, junto com o homem, cumpra o propósito que Deus colocou nas mãos do casal. Apresentar Cristo e a igreja para os filhos. Nando, vi uma... É assim, é um carro potente. Quando fala assim, é forte para quê? É um carro potente andando na marcha errada. Então, assim, a marcha tem o seu propósito. Tudo tem o seu propósito. Fico vendo quão pesado é isso daí. Tô vendo, pessoal, sejam bem-vindos, todo mundo que tá entrando, participando. E vi que a Andréia entrou aí. Como que é pesado isso? Estar fora do modelo original de Deus. Veja bem, o que nós estamos falando aqui hoje é a origem de tudo. Por que a origem de tudo? O mundo vai mal. Isso é fato. O mundo vai mal. O mundo vai mal porque quebrou os princípios. O mundo vai mal porque a verdade se tornou relativa. Então, verdade não é mais verdade, depende do seu ponto de vista. Então, se é bom para você, se está te fazendo feliz, vai para cima. Então, quer dizer, a verdade ela já não é absoluta, a verdade se tornou relativa. Quando a verdade se torna relativa, então não há princípios mais. Aí as coisas elas começaram a se deturpar de uma forma, e aí a gente tem que entender a origem disso. Por quê? Porque não há um respeito mais à hierarquia, e quando se há uma quebra de hierarquia, então quer dizer que tudo isso quando se há uma quebra de hierarquia, quer dizer que a ordem, ela acabou. Entrou em desordem. Porque quando Deus fala isso, porque quando Deus fala, eu acho engraçado isso aqui, falando de modelo original. Quando Deus fala que o homem seria o cabeça e tal, e seu desejo será para o teu marido e ele te governará e tal. Sabe o que eu acho interessante, Nando? Eu acho interessante assim, que o porquê é que Deus disse isso depois do pecado? Por que é que Deus não disse isso antes? Por que Deus disse isso depois do pecado? Então Deus estava dizendo o quê? Deus estava dizendo assim, entrou o pecado, então entrou todos os tipos de males. Entrou todos os tipos de males, alguém precisa estar... Alguém precisa estar no governo. Alguém precisa estar no governo. Entrou traição, mentira, entrou pecado, então alguém precisa estar no governo. Aí o modelo de deuses entrou, e aí é onde a quebra de hierarquia, ela traz a desordem. Sim. Só que essa quebra de hierarquia que traz a desordem na sociedade, ela tem
ela tem um modelo. A criança, ela cresce vendo um modelo de ordem. Ela cresce vendo um modelo de respeito, de hierarquia. Ela cresce. Então, por isso é muito pesado que a gente está falando hoje, porque quando a família não entende o seu plano original, e nesse plano original não há esse modelo de ordem, esse modelo de hierarquia, esse modelo de respeito, então o que acontece? Porque a primeira figura de autoridade que uma criança vê são os pais. A primeira coisa que a criança vê é o respeito entre os pais. Primeira coisa o modelo que ele entende, o primeiro modelo que ele entende de autoridade na vida são os pais. Então, se nessa casa verdade não é absoluta, é relativa, quebrou-se o modelo ali, então o problema não é que ele não respeita a professora, não, é que o primeiro modelo de autoridade foi em casa. Não é que ele não respeitou o patrão, é porque ele aprendeu É só um assim. efeito colateral lá na frente. A raiz começou lá em casa. A raiz começou lá em casa. Por isso que o modelo original ele é muito forte isso. Sim. Que você está falando, Nando. Porque depois, quando o líder tem um problema com alguém no trabalho, na igreja, ele vai tentar resolver um efeito, mas a causa foi lá atrás. Olha só, Diego, que coisa interessante, ó. Só para a gente ter uma noção. Eu penso que nesses últimos dias, Deus está colocando em ordem. Eu gosto muito de Paulo quando ele dá instruções para 2 dos seus discípulos. Primeiro, para Timóteo. Timóteo ia ficar em Éfeso. E depois para Tito, que ia ficar em Creta. E o conselho que ele dá para os 2 em determinado momento é o mesmo conselho. São vários conselhos, mas um me chama a atenção. Que ele fala assim, tanto para Timóteo, quando ele fala assim, se alguém almeja o episcopado, boa coisa almeja. É necessário, porém, que o bispo seja. Aí ele tem ali 16 características. Dessas 16 características, uma é aptidão, uma é habilidade, 15 está relacionado ao caráter. E dentre essas 15 que estão relacionadas ao caráter, uma é que o bispo seja marido de uma só mulher. Olha só, vamos pensar. Nós somos seres pensantes. Temos que agir com inteligência. Se Paulo está falando assim, que o bispo seja marido de uma só mulher, aquele camarada que não era bispo, ele poderia se achar no direito de ter mais mulheres. Eu não sou bispo. O bispo que tem que ser marido de uma só mulher. Uhum. É a mesma coisa que ele fala para Tito lá em Creta. Tá? A impressão que dá é essa. Mas não é isso que Paulo está falando. Veja só, nós temos que ver o contexto. Como que era o contexto de Éfeso e de Creta? São cidades gregas. Ali dominava a poligamia. Uhum. E Paulo está dando conselho para Timóteo, que vai ficar em Éfeso, na igreja que ele fundou em Éfeso, e para Tito. Tanto que no começo do versículo ele fala assim, meu filho Tito, eu te coloquei em Creta para que coloque em ordem o que ainda resta. É para colocar em ordem. Estava uma desordem. Imagina, você vai fazer um culto, chega um camarada com 3, 4 mulheres. E aí, eu penso que Paulo sentou ali, olhou, observou, e falou, como vamos resolver isso aí agora? E eu penso que a direção veio do céu. Eu preciso tocar no modelo. Porque a partir do momento que você coloca um modelo, uma referência, o que vem debaixo desse modelo, debaixo dessa referência, vai seguir as mesmas características do modelo. Assim foi com Jesus. Deus, durante todo o Antigo Testamento, ele está querendo se apresentar para o povo, ele está querendo se revelar para o povo, dar algumas direções para o povo. Deus pega Israel, coloca no centro do mundo, fala assim, ó, vocês vão ser influência para o resto do mundo, todos que estiverem ao seu redor, eles vão olhar para vocês e eles vão ver que vocês são prósperos, que vocês conquistam, que vocês crescem. Qual que é a resposta que vocês vão dar para eles? Nós servimos a Yahvé. Era só isso que era para fazer. Infelizmente, eles falharam. Ao invés deles influenciaram o mundo, as outras nações influenciaram eles.
Como Israel falhou, Deus permitiu que Jesus viesse, porque eles não estão entendendo. Vai lá e explica como que é. Jesus vem como modelo, nos mostrou como viver nessa terra como ser humano. Paulo, tendo revelações do céu, ele falou assim, sabe como que vai ser o casamento original dentro da igreja? Vai ser assim, ó, marido de uma só mulher. Ele colocou um modelo. Por isso, olha só, por isso a importância de um casal de pastor dentro de uma igreja, Diego. O povo não está ali para ouvir só mensagens e pregações. O povo está ali para aprender como que é o casamento desse pastor com essa esposa. Como que é? Porque Paulo ensina, ele fala assim, que governe bem a sua própria casa. Que traga os filhos debaixo de uma disciplina. Porque se não governa bem a sua própria casa, como que vai governar a igreja do Senhor, as coisas do Senhor? Esse pastor que está como líder ali naquela igreja, é o pastor presidente, vamos colocar assim, esse pastor, ele está sendo observado. Ele está sendo imitado. Esse pastor, ele precisa ser o modelo. É disso que Paulo estava falando. Porque, a partir do momento, nós sabemos disso, quando quando as fábricas de automóveis, elas vão criar um novo carro, um novo modelo, primeiro eles criam um protótipo. Eles olham todos os detalhes. Olha, tá prontinho, tá perfeito. Manda para a indústria. Olha, é para vocês fazerem 100 modelos igualzinho esse daqui. E o modelo que eu estou falando é o modelo segundo a Bíblia. Eu acho que não vai anular a individualidade, a forma de pensar e a opinião das pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de caráter. O pastor é aquele que é o modelo ali na igreja. As pessoas estão olhando para o casamento dele. Não adianta ele pregar sobre o casamento, que o casamento é bom, se a vida dele, o casamento dele está um desastre. É o modelo que Deus colocou ali na igreja para que todos olhem para aquele modelo e sigam aquele modelo. É isso que Paulo estava falando para Timóteo. Infelizmente, essa ordem foi quebrada. E as consequências a gente está vendo aí. O Brasil teve um aumento no número dos evangélicos. Temos 22% a 23% dos evangélicos, cerca de 46 milhões de pessoas. Mas, Diego, a corrupção continua a mesma. O tráfico continua o mesmo. O abuso sexual continua o mesmo. Então, ô Nando, aí não há uma incoerência, porque se aumenta a justiça, a injustiça diminui, né? Então, assim, há uma incoerência. Subir o número de cristãos e aumentar o número de corrupção. Quem são esses cristãos? Quem são essas famílias? Quem é essa nova igreja? Eu vejo que habilidades se tornaram mais importantes que o caráter. É o que eu faço, não é o que eu sou. Então, assim, mais do que os talentos, é o comportamento. Então, assim, muito... Nós somos o alimento que nós comemos, né? E aí eu vejo que o número de evangélicos cresceram. A gente precisa entender que o crescimento saudável, e só que inchaço não é crescimento. Parece, mas não é, né? É doença. Você vê alguém inchado, parece que cresceu, mas tá doente, não tá grande, mas não tá saudável. É alguma desordem. E aí eu vejo muito isso, Nando. Eu vejo que o problema justamente é o modelo de conduta. O modelo de conduta. Há uma crise de referencial. Porque nós estamos falando de uma família no modelo original. Agora, veja bem, nós trabalhamos com pessoas há muito tempo. Nós sabemos que a realidade do Brasil, nós sabemos qual é.
Então, a quantidade de casamentos fora do modelo É original, absurdo. dentro da... É absurdo. Então, onde é que essa criança que cresceu sem referencial, onde é que ela procura, onde é que ela vai achar um referencial? Essa criança que cresceu sem esse modelo original, que cresceu sem esses princípios, sem valores, né? E foi criado ou só com o pai, ou só com a mãe, ou foi criado com os avós, ou foi num orfanato, seja o que for. Onde é que ela vai? Onde é que ela precisa? Aí é importante isso que você está falando, Nando, do modelo, do referencial, que não é só uma mensagem do pastor. Porque o lugar onde ele vai procurar ver uma referência é numa liderança. E se essa liderança ela não é esse modelo de princípios, de valores, de pai, de líder, de caráter mesmo. Então, eu vejo que há uma crise nisso. Porque não pode o número de evangélicos subir e subir o número de pedofilia, e subir o número de abuso sexual, o número de violência, o número de divórcio, de suicídio, de homicídio, de aborto. Não bate essa matemática, Nando. É complicado. É assim, nós estamos falando aqui sobre o modelo original e, em hipótese alguma, assim, não é o nosso objetivo simplesmente achar os defeitos em forma de crítica, né? O objetivo nosso aqui é o seguinte, o diagnóstico tem, a gente está vendo. Esse mês passado agora, desculpa, nós estamos em outubro, né? Setembro. Cada 3 meses, Diego, a gente faz uma estatística sobre divórcio para fazer informação ao IBGE. É incrível, o que está me assombrando é assim, divórcios casamento de fevereiro com divórcios em junho. Casamento de maio com divórcio em agosto. Então, em algum momento da caminhada, as pessoas se perderam. E elas precisam se reencontrar. Aonde que elas se perderam? Aí entra isso aí que você está falando. Eu penso que foi lá no início, dentro de casa. Olha só o ciclo. O objetivo número 1 do diabo hoje, um dos objetivos, tem uma gama de objetivos, mas tem uma forma que ele achou de agir. E aqui eu não estou fazendo apologia ao diabo, tá? Ele é o nosso arqui-inimigo, eu sei disso, ele é um derrotado, mas ele está agindo. É tirar o pai do lar. Ele descobriu que se ele tocar no pai, ele desestrutura toda uma família. Então o que ele fez? Ele tirou o pai do lar. Ele lançou o pai para os braços das amantes, dos inferninhos, da bebida, do vício, dos bares, e assim por diante. Para o serviço, o trabalho, porque alguns pais ficam trabalhando até tarde, hora extra, tal, como fuga, eles não querem voltar para casa. Então, o diabo tirou o pai do lar, tá? Através do divórcio, através do abandono. Esses filhos estão crescendo sem o pai. O pai é uma representação do nosso Pai Celestial. Como nós falamos aqui, Jesus e a igreja, esposo e esposa. O pai, dentro da família, para o filho, é uma representação de Deus. Se o filho não tem contato com o pai, e você chegar para ele e falar assim, Deus é o Pai Celestial. Ele fala, que pai? Meu pai era um bêbado. Meu pai me abandonou. Meu pai saiu de casa. Meu pai abandonou minha mãe teve que trabalhar. Eu sofri com isso daí. E você vem falar que Deus é pai? É esse pai que você está querendo me apresentar? Então, olha o caminho. Primeiro lugar, esse filho, ele não vai acreditar mais em Deus como pai. Então, ele se torna, primeiramente, um ateu. Se ele não acredita em Deus, Diego, ele não acredita em mais nada. Dali, ele vai para o ceticismo.
Quando esse coração já está totalmente no ateísmo e no ceticismo, o diabo se apresenta como o salvador da pátria, tá vendo? Olha o que aconteceu com você. Eu posso te dar poder. Eu posso te dar força para você conquistar. Eu te dou dinheiro, eu te dou mulheres. E é lógico que o diabo não vai apresentar naquele estilo folclórico, com um chifrão, rabo e tridente. Ele vai se apresentar como pessoas que vai oferecer oportunidades para esse filho, para ele crescer. Ele tem uma ferida. Dentro dele, ele se sente um derrotado. Chega alguém e fala, não, você é forte, olha, eu vou te dar isso, você vai conquistar isso. E aí o diabo apresentando isso para ele, ele sai de debaixo da direção de um Pai Celestial, ele passa pelo ateísmo, pelo ceticismo, e ele cai no satanismo. E isso não é consciente, não é o cara vai falar assim, olha, eu vou ser satanista. Não é assim que funciona. Ele vai se afastar de Deus e aquilo que ele vai fazer agora está mais de acordo com a vontade pecaminosa das trevas do que da vontade de Deus. Não é que ele dormiu, acordou e falou assim, agora eu sou um satanista. Não é nada disso que a gente está falando. É que ele perdeu os princípios originais. Eu vejo, Nando, isso é pesado porque você está dizendo, se eu não tenho meu pai como referência, se eu não tenho um pai como referencial, então eu não tenho Deus como referência. Então, assim, a mesma maneira que eu vejo meu pai é a mesma maneira que eu vejo Deus. Então, isso acaba sendo muito, muito sério. E aí, dentro de tudo que você está falando, o que é mais, que eu vejo que é mais pesado dentro desse contexto, para chegar nesse ponto, é o quê? É porque o pai traz a filiação e revela a identidade do filho. Então, automaticamente, essa armadilha de tirar o pai de cena, fazer o pai se ausentar, tá tocando naquilo que é pior, que tá tocando na identidade. Tá acabando com a identidade da criança. Tá acabando com a identidade. E aí, eu até domingo agora, eu ministrei sobre isso. Foi sobre identidade desconfigurada. O que é isso? Você nasce limpo, uma identidade original, perfeita. Mas situações como essa vão descodificando a identidade, desconfigurando a identidade. Isso se torna pesado, porque quando você não tem uma identidade ativada, você tem uma imagem distorcida de si mesmo. E essa imagem distorcida de mim mesmo, não é só isso que a falta de identidade faz. Ela faz eu ter uma imagem distorcida de mim, ela me faz ter uma imagem distorcida de Deus e me faz ter uma imagem distorcida dos outros. Então, assim, olha com que óculos eu estou olhando a vida. Só por ter uma identidade desativada. E faz com que eu acredite também, Diego, naquilo que as pessoas falam de mim. Porque eu não tenho firmeza na minha identidade. Então, se alguém chegar e falar que eu sou, sei lá, ignorante, eu vou acreditar, porque eu não tenho firmeza na minha identidade. Eu não estou com ela formada. Sim, a imagem distorcida de si, que é a crise de identidade, acaba atingindo, assim, eu vejo que cada pessoa é atingido dentro de episódios, né? Então eu vejo assim, por exemplo, a crise de identidade, bloqueios de autoimagem é como você se vê. Então você não se vê como filho, você não se vê como merecedor, você não se vê como amado, a pior espécie possível, você não se vê. E aí entra nessa questão que você está dizendo, que já é o quê? Já é o que os outros dizem. É uma vida conduzida pela opinião das pessoas. E acaba se tornando verdade para você. Então, assim, é uma geração com crise de identidade. Vai para tantas mazelas, para tantas coisas. Desencadeia muitas coisas. Que desencadeiam tantas coisas, que mas o tempo já está indo aí para a gente poder encerrar. Queria perguntar para você,
Eu acredito que a maioria das pessoas se identificaram com o assunto. Eu vi o Vitinho falando aí, obrigado, Vitinho. São tantas coisas que estão patentes aos nossos olhos. Pergunta que eu te faço, Nando, é dentro dessa realidade, se alguém já está dentro desse contexto, com uma necessidade e um desejo de mudança, o que fazer? Interessante. Eu penso que o primeiro passo é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. Reconhecer que ela está em uma situação de dificuldade com a sua identidade, com o seu, se tiver nenhum casamento, com o seu casamento, com o seu relacionamento com os pais. E a partir desse reconhecimento, aí Jesus pode entrar, porque ela reconhecendo e permitindo Jesus entrar, Diego, não tem solução para esse mundo a não ser Jesus Cristo. Não tem solução para casamento, qualquer tipo de casamento, a não ser Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele veio e hoje o mundo está antes dele e depois dele. Ele veio como um marco, ele dividiu a história em duas partes. Esse cara, ele não é qualquer um. Ele não é um simples profeta, um ativista religioso ou político, como alguns queiram dizer. Não, ele é o salvador do mundo. Ele veio para transformar o mundo. Sem Jesus, não tem solução para problema algum. A pessoa reconhecendo, ela precisa convidar Jesus para entrar na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento. É Jesus que vai mudar. Agora, eu convido ele para mudar, mas eu preciso obedecer o que ele manda. Aqui estão as instruções. Aqui estão os princípios que vão ajudar essa pessoa a caminhar. Não adianta eu pedir para Jesus entrar e não conhecer não saber o que ele fala, não saber o que ele diz, não saber quais são os conselhos dele. E aí eu penso que a igreja é uma estratégia onde se ensina os princípios. Talvez a pessoa não tenha acesso a uma Bíblia, não tem costume de ler uma Bíblia, não entende o que lê, aí é a estratégia de Deus. A igreja que veio para isso, para trazer os valores, para trazer os princípios, para ensinar os conselhos de Cristo. Tem um caminho para restaurar a ordem, cara. Eu gosto muito do texto de... Nós já estamos no finalzinho aqui, ó. Do texto de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Deus falou para o profeta, esses ossos podem reviver? Essa vida pode reviver? Esse casamento pode reviver? Esse relacionamento com o pai pode reviver? Senhor, tu sabes. O profeta, eu penso que ele ficou meio assim, não acreditava que Deus ia fazer aquela pergunta para ele. E Deus fala para ele profetizar, para colocar em ordem. A hora que ele chegou, estava tudo certinho. Estava uma paz aquele lugar ali, aquele vale. Não tinha barulho, não tinha nada. Mas a hora que ele profetizou, a hora que ele trouxe a palavra, começou o rebuliço. E aí a Bíblia fala assim, que começou assim, ossos, cada osso ao seu osso. E a primeira menção que faz sobre isso aí em Gênesis é quando Deus apresenta a mulher para Adão, ele fala assim, essa daqui é ossos dos meus ossos. Vai começar no casamento. Falta 15 segundos para terminar. A restauração vai começar no casamento. Beijo, pessoal. A restauração começa no casamento. Assim é uma igreja forte.